Bom dia, amados e queridos irmãos, que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Oremos. Deus soberano, Pai de amor, te louvo, te agradeço por esse instante, Senhor, que vamos estar na Tua presença. Te agradeço, Senhor, pela noite de sono reparador, Senhor, pelos livramentos, porque o Senhor tem nos abençoado, nos guardado e nos livrado. Senhor, ser com a professora que vai ministrar a Tua palavra, que ela seja, Senhor, iluminada por Ti e que nós, Pai, ouvintes, possamos, ó Deus, compreender e entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Façamos a leitura bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 26 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo, às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês, ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer do inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz, não temas. Muito precioso aos olhos do Pai Celestial nós somos. Então, meu amado, meu querido irmão, a cada amanhecer, entrega o seu caminho àquele que tem todo o poder de te oferecer o livramento. Amém? E seguiremos com o louvor e o estudo bíblico. Às 19h15, vamos nos encontrar neste mesmo canal, onde mais uma vez vamos louvar e adorar o nosso Deus. Muito obrigada pela sua atenção, a sua companhia. Deus os abençoe com uma excelente semana repleta de paz e saúde. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas,
foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Bom dia, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa manhã de domingo, onde nós nos reunimos para mais um estudo na nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando essa revista de adultos, estamos falando sobre as marcas de uma igreja saudável e nós vamos para a segunda lição. A primeira que nós estudamos foi a unidade da igreja e a segunda vai ser a proclamação da palavra. Mas antes de nós começarmos nosso estudo, antes de nós lermos nosso texto, vamos orar a Deus. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, e nosso Senhor e Salvador, que nós nos reunimos nessa manhã para mais um estudo da palavra do Senhor. Queremos pedir que o Espírito Santo do Senhor, que é o nosso consolador, o nosso orientador, o que nos dá discernimento entre o bem e o mal, queremos pedir, Senhor Deus, que Ele tenha liberdade de agir sobre nós nessa manhã, que Ele nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que nós aprendermmos, Senhor Deus, não fique apenas na teoria, mas se transforme em prática, em quebra de paradigmas, em mudança de vida, Senhor Deus. Queremos ser servos úteis, vasos de honra para o Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós estudamos a palavra, nós temos amor pela palavra e queremos viver pela palavra, Pai. Seja conosco nessa manhã, nos dê sabedoria, entendimento. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ler o nosso texto básico, que é 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 16. Quem tiver Bíblia em mãos, né, todos têm Bíblia, graças a Deus por isso, né? A Bíblia é nossa espada, não podemos viver sem ela. Mas quem estiver com ela na mão, quem estiver com ela fácil, quiser abrir o texto e deixá-lo aberto, para a gente ir acompanhando a aula, porque a aula hoje é um pouco diferente. Essa revista ela veio um pouco diferenciada, então estou montando as aulas um pouco diferente. Então não estou colocando todos os versículos bíblicos, mas tem alguns que são importantes a gente ler. E também acompanhar pedacinhos por pedacinho esse texto que nós vamos ler agora. Então quem tiver, mantenha a Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 16. Hoje nós vamos falar da proclamação da palavra. Que palavra? Da palavra de Deus, dos ensinos de Jesus, a palavra proclamada pelos arautos, usados pelo Senhor, orientados pelo Espírito Santo de Deus. Então, vamos ler o texto. Começa assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto,
expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, nem que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, irmãos. Palavras do Senhor. Texto lindo, escrito por Paulo para a igreja de Corinto. E preservada por Deus no nosso cânon sagrado, na nossa Bíblia, que é a palavra de Deus para nós, para nos orientar, nos ensinar a verdadeira mensagem, a verdadeira proclamação da palavra. Vamos falar um pouco, nós já falamos na semana passada, um pouco sobre a igreja de Corinto. Paulo escreveu falando da unidade da igreja, porque a igreja estava sendo dividida, porque tinha vários líderes e alguns irmãos estavam tomando partido. A igreja estava sendo, então, um pouco puxada para Apolo, um pouco para Paulo, um pouco para Cefas, um pouco para Cristo. E o que Paulo falou? Cristo não pode ser dividido. A igreja tem que ser unificada, tem que ter unidade. Cristo é o cabeça, os irmãos são o membro. O único líder que tem que existir na igreja e ser respeitado é Jesus Cristo. Os outros líderes são líderes que têm que cada um contribuir um pouquinho para manter essa unidade que é a igreja de Cristo. Amém, irmãos? Desta vez, nessa segunda lição, Paulo continua orientando a igreja de Corinto sobre o que tinha de errado nela. Ela não estava sendo um bom exemplo. Dentro da igreja de Corinto tinha também a igreja de Corinto, vamos ler aqui o texto. A igreja de Corinto tem em sua cultura forte influência da filosofia grega e da religião gnóstica, que prega em sua doutrina que o conhecimento, a gnose, é a porta de entrada para os mistérios do mundo. Conhecer é penetrar nos poderes que governam o universo. Alguns chamam o gnosticismo de religião de mistério por esta causa. Então tinha dentro da igreja de Corinto uma corrente, um grupo de pessoas que pregava a doutrina do conhecimento. Achava que quanto mais eles soubessem, mais eles desvendariam, chegaria perto de desvendar os mistérios da religião cristã. E nós sabemos que não é assim, né? Todo e qualquer mistério da religião cristã só nos é revelado através do Espírito Santo de Deus, através da fé que nós temos, que
que tudo o que é dito é verdadeiro. Jesus nasceu homem e Deus, e mesmo sendo Deus, ele morreu, ressuscitou e nos libertou do pecado. E Jesus vive, a cruz está vazia e ele vai voltar. Não tem outro mistério além desse. Então, o mistério que temos nos foi revelado através de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Mas os gnósticos não pensavam assim. Eles ficavam especulando, com vãs filosofias, circulavam dentro da igreja, convenciam os mais fracos na fé, acabava também fazendo uma nova divisão dentro da igreja, trazendo uma heresia, uma falsa verdade para dentro da igreja, uma falsa doutrina. E isso, irmão, é muito perigoso. Será que na nossa igreja hoje não tem gnósticos? Não tem pessoas pregando coisas diferentes do que Jesus ensinou, do que deve ser pregado? Por isso que estudar sobre a proclamação da palavra é uma coisa muito importante. Nosso púlpito não pode ser dado a qualquer pessoa. Nosso culto tem que ser dado para pessoas preparadas pelo Espírito Santo. Pessoas que têm conhecimento espiritual da palavra de Deus. Não apenas conhecimentos, como vamos dizer, mundanos, conhecimentos do mundo, das coisas pagãs. Amém, irmãos? Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia de capa a capa trocentas vezes e não tem nada de espiritualidade. Não foi convencida pelo Espírito Santo, não foi iluminada pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia para eles é apenas mais um livro, não faz diferença. São histórias que não têm significado nenhum. Não é como para nós, que quando nós lemos a história de Davi e o gigante Golias, a fé que aquele rapazinho tinha, que seu Deus era poderoso e que ele vencia qualquer batalha, e choramos e arrepiamos. Para eles isso não faz diferença. Eles ainda ficam especulando, mas como? De que jeito? Como? Não é assim que a gente prega a palavra de Deus. A gente propaga a palavra de Deus com espiritualidade, sob a orientação do Espírito Santo. O gnosticismo ainda existe até hoje, ainda existem os gnósticos. O gnosticismo é um sistema de correntes filosóficas, religiosas sincréticas, que teve como base filosofias pagãs da antiguidade. O gnosticismo é uma prática herege, que, portanto, distorce a verdade do Evangelho. É uma heresia. Paulo diagnostica a divisão na igreja de Corinto como um grande mal. Como já foi assinalado em estudo anterior sobre as divisões, havia grupos da comunidade cristã que valorizavam esse conhecimento e associavam a pregação do Evangelho a um jogo de palavras em conformidade com a sabedoria da sua época. Hoje ainda tem também, gente. Hoje ainda tem pessoas que só acham que pode pregar o Evangelho, que pode propagar o Evangelho, quem tem muito conhecimento das coisas do mundo. Mas não é verdade. Só pode propagar o Evangelho quem tem muita intimidade com Deus, quem é muito usado pelo Espírito Santo. Conhecimento, diplomas, títulos, não convence ninguém. Da sabedoria humana. Sabedoria humana não convence ninguém. Às vezes nem é agradável a Deus, porque ela gera no homem o quê? Orgulho. O homem fica orgulhoso, o homem acha, poxa, será que o meu sermão agradou? Se o irmãozinho falar que não, acabou. Tem briga, tem confusão. Ele quer saber como é que foi minha pregação. Deus falou com alguém através da minha pregação. E não é dessa forma, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele é silencioso. A sementinha lançada, ela vai crescendo, ela vai se tornar uma árvore boa, frutífera, de acordo com o solo onde ela foi lançada. A semente é a palavra, é a propagação do Evangelho. O solo fértil é o coração, é a mente preparada para ouvir, compreender, porque o Espírito Santo de Deus já a preparou. Deus já tinha separado, Deus já tinha predestinado aquela mente, aquele coração
para receber bem e frutificamente a sua palavra, a sua pregação. Ao tocar no assunto da pregação na igreja de Corinto, Paulo direciona a comunicação do amor de Deus como um movimento em direção à cruz, e não ao conhecimento racional e místicos das religiões de Corinto. Portanto, para Paulo, a pregação tinha alguns ingredientes que a classificavam como genuína e eficaz. Então, vamos ver que ingredientes eram esses que Paulo tinha que classificavam a pregação, a palavra de Deus, a propagação da palavra de Deus como genuína e eficaz. Para cá. Então, aqui nós temos o púlpito, nós temos os bancos da igreja, onde os irmãos sentam para se alimentar, para glorificar a Deus, gozá-lo eternamente. Esse é o objetivo de irmos à igreja, não para glorificar e exaltar a sabedoria do pastor. O que Deus tem para falar conosco, qual é a mensagem que Deus tem para a minha alma, o que é que a minha alma precisa, Deus já preparou. Deus já preparou o coração do pastor, a sua mente, já deu o texto, já o qualificou, e o Espírito Santo já ajustou a mensagem para que ela venha e seja bálsamo sobre nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós chegamos na igreja, às vezes meio cabisbaixo, cansado, triste, saímos da igreja como que flutuando com a pregação da palavra. O Espírito Santo de Deus vem, nossa alma é alimentada, é abraçada por Ele, e nós saímos nova criatura, cheios do Espírito Santo, cheios de vontade de falar do que nós ouvimos para todos que nós encontramos. Quem ficou em casa, quem vamos encontrar no dia seguinte, quem vamos encontrar durante a semana, e vamos glorificar a Deus o tempo todo, porque a palavra dele foi proclamada de forma eficaz. Ela foi bálsamo, ela foi aquilo que a minha alma precisava, aquele alimento espiritual que vai me fortalecer, não vai me deixar ser alvo fácil para o inimigo durante a semana que se inicia. Culto de domingo, irmãos, é muito importante. Não devemos perder de forma alguma, a menos que não tenhamos condições nenhuma, porque às vezes ele vai na nossa casa. Às vezes nem precisamos ir à igreja, tem igrejas que têm gravados, né, os cultos, mas se podemos ir, estar em comunhão com os irmãos, formar o corpo de Cristo na igreja, é dever. É dever e é alívio para toda a carga que nós acumulamos durante a semana. É a hora de nós colocarmos tudo no altar, tudo nos pés de Jesus e sairmos dali para recomeçar. Uma nova semana abençoada, orientada, vivificados, curados, sarados pelo Espírito Santo de Deus, através da pregação da sua palavra, da propagação da sua palavra. Glória a Deus por isso. Nós temos isso. Nós somos... Deus cuida da gente dos mínimos detalhes. Até isso, Deus sabia que nós seríamos carentes e que nós precisaríamos, para passarmos por esse mundo, né, que nos puxa para tudo quanto é lado, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e sem sermos judiados pelo mundo. Veremos neste estudo quais são as características da pregação na igreja. Antes de explicar quais os pontos de eficácia da proclamação do Evangelho, é necessário expor o que entendemos por pregação, isto é, a proclamação da mensagem da salvação, que é pregada nos púlpitos e através do testemunho dos membros das comunidades cristãs, além dos trabalhos evangelísticos da igreja. O que devemos pregar no púlpito? A salvação em Cristo Jesus, através do sacrifício vicário que foi feito por nós na cruz. Essa é a mensagem central da Bíblia. Podemos pregar qualquer livro da Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, mas não podemos perder o foco, que a mensagem principal da Bíblia é a salvação em Cristo Jesus.
Uma das marcas da igreja cristã é a proclamação do Evangelho. Destacamos neste estudo quais são as marcas da pregação da mensagem de Jesus Cristo. Primeiro, conteúdo da pregação. Nós vamos ler no texto que nós deixamos aberto aí, que nós já lemos, que é 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos ler isso nos versículos de 1, capítulo 1, nos versículos de 5 a 7. Vai falar que os cristãos em tempo de guerra precisam conhecer e proclamar a palavra de Deus. Só ela nos dá vitória, nos reveste com todas as armas do Espírito Santo. Olha aqui atrás, ó, o cristão está lendo a Bíblia, está aqui, ó, está lendo a Bíblia e olha atrás dele, ele já está todo revestido com as armas, com as armaduras do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é conosco. Para ser complexo, parece ser complexo o assunto, mas não o é. Paulo usa alguns termos que identificam o conteúdo da pregação do Evangelho, que está registrado nos versículos de 1 a 5. Nos versículos posteriores, Paulo desdobrará o assunto para explicar seu ponto de vista sobre a pregação. Então vamos lá. No versículo 1 e 2, Paulo diz que pregou sem ostentação de palavra ou de sabedoria, o mistério de Deus. Então, Paulo pregou aquilo que ele acreditava ser verdade, que ele sabia que era verdade, que foi passado para ele diretamente de Jesus Cristo, quando ele teve um encontro pessoal com Jesus, né? E ele pregou sem ostentação. Pregou ostentação então vamos ler de novo. No versículo 1 e 2, Paulo diz que pregou sem ostentação de palavra ou de sabedoria o mistério de Deus. Mistério faz referência à revelação que Paulo recebeu diretamente de Deus. Em Gálatas 1,16 nós lemos assim: revelar seu Filho em mim. Então Paulo teve um conhecimento profundo de quem era Jesus Cristo, do propósito de Deus, trazendo seu único Filho, deixando que ele passasse pela morte de cruz, que derramasse seu precioso sangue para nos livrar do pecado, para nos salvar, para nos garantir a vida eterna. Paulo teve esse conhecimento desse mistério profundo. Portanto, a pregação tem que ter como tema central a revelação, quer dizer, Apocalipse, né, que Paulo recebeu de Deus. E essa revelação que Paulo recebeu de Deus, ele passa para nós, através dos seus escritos, através de suas cartas, através do seu conhecimento. Era um homem culto, um homem erudito, um teólogo, um homem capacitado. Embora o espinho na carne às vezes o impedisse de escrever, ele ditava para bons escritores que escreviam fielmente aquilo que ele queria, que ele quis nos passar, né? Aquilo que foi revelado para ele, para deixar para as igrejas que somos nós hoje, né? Através dos séculos. Este conteúdo que foi revelado a Paulo é a cruz de Cristo. No versículo 10, Paulo fala que essa revelação, Apocalipse, gente, significa revelação, Paulo recebeu pelo Espírito, lá nos versículos 12, de 12 a 16. No versículo 16, Paulo fala da mente de Cristo como uma referência ao próprio Espírito. Nós temos o quê? A mente de Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Cristo, nos orientando, sendo nosso direcionador. Em 1 Coríntios 1, 18 e 23, fica claro que Paulo expõe que sua pregação está baseada na palavra da cruz e que não deseja conhecer nada além daquilo que Deus realizou na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. É isso que nos importa. É essa fé, essa certeza, essa confiança, esse conhecimento que nós temos, que nos faz ser quem somos, ter a fé que temos, crer no Deus que
que tudo faz por nós. Vivemos uma vida diferenciada nesse mundo difícil, nesse mundo cão. Não é? Nós somos privilegiados, nós somos separados, escolhidos, eleitos, predestinados para a salvação eterna em Cristo Jesus. E é isso que interessava para Paulo. O resto era só coisas mundanas que não edificavam em nada, né? E tem que ser para nós também. Nós temos que pensar como Paulo, temos que agir como Paulo agiu, né? Temos que ter o mesmo objetivo que Paulo teve. Amém, irmãos? Esta revelação, este mistério, foi dado a Paulo e é o conteúdo de sua pregação. E tem que ser o conteúdo da nossa pregação também. A propagação da palavra de Deus nos púlpitos de todas as igrejas do mundo. É isso que tem que ser pregado, esse conteúdo, esse mistério que foi revelado a Paulo. Ele recebeu diretamente do Espírito, ou seja, de Deus, o Pai. E sua autoridade não vem de um conhecimento humano ou de um líder iluminado. O sentido do mistério é, portanto, a revelação da morte de Jesus na cruz como um evento de salvação. A princípio, é um conteúdo muito simples e que não precisa de um complemento humano de sabedoria ou de uma revelação sobrenatural, como buscavam os gnósticos. Às vezes, irmãos, a mensagem de Jesus é tão simples, é tão clara, que tem gente que quer complicar. Tem gente que quer pegar a mensagem de Jesus e filosofar em cima dela, não é? Mas ela é clara. Os ensinamentos de Jesus são claros, são diretos. Quando nós temos fé, nós oramos, nós lemos a Bíblia orientados pelo Espírito Santo, a mensagem vem clara, simples, descomplicada. Nós vamos viver também uma vida simples, descomplicada, tranquila, na presença de Jesus. Andar com Jesus, irmãos, é não ter nenhuma canga nas nossas costas, é não ter fardo pesado, é ter fardo leve, é andar na luz, sem sair tropeçando em todos os obstáculos, em todos os buracos, em todos os espinheiros, conforme andam os que andam nas trevas. É muito sofrimento. Nós não, nós temos um caminho reto, nós temos uma porta estreita nos esperando, mas temos um caminho iluminado para chegarmos até ela, né? Essa porta é Jesus, que nos espera para a vida eterna com Deus, com Ele, com o Espírito Santo, uma vida num lugar lindo, como a Bíblia nos fala, onde nós vamos ter êxtase na presença de Deus. Vamos glorificá-lo e gozá-lo eternamente. Maravilha, né? Isso é coisa muito grande para nós, né? Muito linda para nós. É uma promessa muito maravilhosa para nós. Segunda coisa que nós temos que prestar atenção na hora de propagarmos a palavra de Deus, quando nós formos ao púlpito, ou fora do púlpito mesmo, quando nós formos pregar para alguém, né? Nós temos que prestar atenção no método da pregação. Isso Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Ele está com a Bíblia aberta, pode ler, nós já lemos, mas pode ler de novo. Paulo não pregou com sabedoria humana. O foco da pregação não está no conhecimento do pregador, seja místico ou de elevado grau de estudo e racionalidade, mas para quem ele aponta e no conteúdo de sua mensagem. Então, isso é muito importante, né? Não importa quem é que está pregando, se é uma pessoa leiga, se é uma pessoa pouco instruída, vamos dizer assim, ou se é uma pessoa muito instruída, com muita racionalidade, muito estudo, um grau muito elevado. Mas o que importa é para quem aquela pregação aponta e o conteúdo daquela pregação. Ela tem que apontar para Jesus Cristo, ela tem que trazer como conteúdo a cruz de Cristo, o que foi feito por nós. Desde Jesus e o Espírito, Deus Pai, Espírito Santo, Jesus e Espírito Santo, ele é pregado do começo da Bíblia até o Apocalipse. Toda e qualquer passagem da Bíblia que nós pregarmos tem a mensagem da cruz, tem o foco, tem para quem ela aponta
e tem o conteúdo da sua mensagem. Né? Isso nos é revelado quando nós estamos preparando para levarmos a pregação, propagarmos a palavra de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Temos que abrir o coração, nós temos que ler, temos que ouvir e temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos orientar. Aí a palavra vai ser eficaz, ela vai servir para todos, ela vai consolar cada um, ela vai orientar cada um conforme o seu propósito, a sua necessidade naquela noite ali na igreja. Vai fazer com que a semana, os dias da semana, sejam dias de glórias a Deus, de muita glória a Deus. Amém? Então, a excelência da pregação não está na técnica ou no pregador, mas na mensagem proclamada, pois o conteúdo da mensagem já está revelado, e é Jesus Cristo crucificado. Amém? Todos concordam? Que é isso que nós temos que ouvir quando nós chegamos na nossa igreja. É através disso que nós temos que sair alimentados, fortificados, preparados para ação, para ser uma igreja militante, vencedora. Amém. A mensagem cristã da salvação é simples e foi revelada através do Espírito. É proclamada em poder, em temor, dotada de uma autoridade pneumática, espiritual, e não baseada em palavras de sabedoria. Não tem filosofias vãs, não podemos aceitar, nem nas nossas rodas na igreja de estudos, nem muito menos no nosso púlpito. O que tem que ser pregado é Jesus Cristo e crucificado. Quem deve ser evidenciado é Jesus Cristo crucificado e não o conhecimento humano ou a oratória do pregador. Se o cara subiu no púlpito de nossa igreja com o objetivo de ser exaltado porque fala bem, porque é erudito, porque tem muitos conhecimentos mundanos e despreza a mensagem da nossa palavra, nós temos que ser anátema, como diz Paulo, não vamos aceitar. Não é para nós a pregação dele. Não é esse o objetivo, não é isso que vai nos edificar. O poder de alcance do Evangelho não está no ser humano, mas em Deus e sua liberdade de escolha. Não é o homem muito estudado, muito culto, muito erudito, muito orgulhoso, que vai chegar e vai convencer as pessoas a aceitarem Jesus Cristo. Não. Nós sabemos, nós como presbiterianos, nós sabemos muito bem disso. Deus tem a sua liberdade de escolha. Olha só, né? Os destinatários da carta de Paulo e a eficácia da pregação. 1 Coríntios 2, versículos 9, de 9 a 16. São muitos os transeuntes, mas são poucos os escolhidos por Deus para a salvação eterna. Olha o privilégio desse irmãozinho aí, ó. Nós também somos privilegiados. Nós também fomos escolhidos. Nós também fomos separados. Você é um predestinado. Você está agora, nesse momento, sentado, ouvindo da palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que quando você viu essa mensagem, você falou, essa imagem, você falou, glória a Deus, eu sou um desses. Eu sou como ele, separado, escolhido, para ter o caminho certo, para não ser levado para todo putelado por vãs doutrinas, por vãs filosofias. Né? Eu tenho um Jesus que se sacrificou por mim. Eu sou salva pela graça misericordiosa, pela graça e a misericórdia desse Deus maravilhoso. Que merecedor eu não sou diferente em nada dos outros transeuntes, né? Eu sou tão pecador quanto eles, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim, eu sou bem orientado, eu posso seguir um caminho diferente, eu posso ser feliz obedecendo, sendo fiel a Deus, ao que Deus me orienta a fazer. Amém, irmãos? Deus nos separou, nos colocou em outro caminho, nos deu direção, nos deu propósito, objetivo para vivermos com Ele eternamente. Glória a Deus por isso. Paulo deixa claro que não é o poder da comunicação que atinge as pessoas,
mas o poder do Evangelho. Aliás, ele diz que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 24. Portanto, ao comunicar o Evangelho, Paulo não fez com sabedoria humana, mas com poder e com temor. Diante de Deus, a gente tem que ter temor. Procurar fazer o que é certo e agradável ao nosso poderoso Deus. Amém? Esta maneira de entender a pregação aponta para duas verdades. Primeiro, o Evangelho é uma grandeza espiritual e não racional. Não se explica o poder que essa palavra tem, né, de convencimento através da ação do Espírito Santo. E segundo, que a mensagem do pregador não melhora a aceitação do Evangelho, mas a ação do Espírito Santo na vida do pregador e da igreja é capaz de fazê-lo. Então, não é a linguagem do pregador, mas assim, a ação do Espírito Santo na vida do pregador e da igreja que é capaz de fazê-lo. Aí está a diferença, né? Então, o estudo da Escritura é importantíssimo, mas em um momento algum deve ser dissociado também da santidade da igreja. Pessoas santas, pessoas separadas, predestinadas, dispostas a servir ao Deus vivo, Deus verdadeiro, a sair em campo, a semear, a propagar a palavra. A pessoa estuda sobre a orientação do Espírito Santo, aprende, se enche e vai esvaziar. Esse é o objetivo da igreja, sair e levar a mensagem para todos, até os confins da terra. O conhecimento teológico, sem a devoção e a piedade, perde a autoridade espiritual. Isso eu não coloquei o texto, porque o texto é muito grande, mas vocês podem abrir a Bíblia de vocês para ler. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Fala sobre isso. Que o conhecimento teológico, sem a devoção e a piedade, perde a autoridade espiritual. Eu posso saber tudo de teologia, posso ser uma grande teóloga, mas se eu não tiver devoção a Deus, eu não tiver piedade, irmãos, é comunhão com Deus, não é distribuir bens materiais. A pessoa é piedosa porque ela faz ações, distribui bens materiais. Não. Piedade na Bíblia, nesse sentido aqui na palavra grega, quer dizer comunhão com Deus, obediência a Deus, ouvir a palavra de Deus, né? Perde a autoridade espiritual. No pensamento de Paulo, o que concorre ou procura ofuscar a mensagem da morte e ressurreição de Jesus Cristo deve ser repensado ou até abandonado, pois não faz parte da mensagem original da salvação. Nós temos que pensar como Paulo. Toda e qualquer mensagem que eu ouvir que procura ofuscar, né, a mensagem principal, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, e o objetivo dele, né, que é nos dar a vida eterna, nos salvar, é uma mensagem que a gente deve pensar, né? Não nos leva, não é uma mensagem original da salvação. Tem pastores que vão para as igrejas para fazer as pessoas rirem e lotam as igrejas, contam piadinhas, fala de mulher, fala de casamento, fala de relacionamento, vira um palhaço e a igreja vira um grande circo, mas a mensagem não é passada. Irmãos, essas igrejas, nesses cultos, não tem ação do Espírito Santo, não tem nada de espiritual, é simplesmente um momento de entretenimento. É o que eu costumo chamar de stand-up gospel. Odeio, não gosto. Eu acho que eu devo sorrir sim, com a mensagem, sorrir de alegria, de saber que sou salva, que sou protegida, que sou ungida por Deus, que ninguém toca em mim, a menos que Deus permita. Mas meu Deus é muito misericordioso, por mais pecadora que eu seja, Deus não permite, eu pertenço a Ele, eu sou selada, eu tenho que sair da igreja feliz, glorificando a Deus por essas mensagens, não o piadinha de pastores. E tem muitos, irmãos, tem muitos. A da internet é o que mais tem.
A gente vê crente que se acha que é crente firme na fé, que já é maduro na fé, distribuindo essas mensagens, repostando, né, esses posts dessas mensagens por aí. Isso muito me entristece, irmãos. Eu acho que tudo tem seu lugar. Na igreja é lugar de nós sairmos felizes, sim, cheios do Espírito Santo de Deus, começar uma semana alegre, mas aquele gozo que não passa, aquele gozo que vai perdurar, e eu vou glorificar a Deus o dia todo por isso. Então vamos tomar cuidado, não vamos aceitar qualquer coisa, né? Vamos prestar atenção no que nós estamos ouvindo, vamos manter a mensagem original da salvação, quando nós vamos valorizar, né, essa mensagem, quando nós somos em toda e qualquer igreja como visitantes. Sobre as pessoas que vão receber o Evangelho, fazemos as seguintes considerações. A igreja tem a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda a criatura. Isso está lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Por todo o mundo. Cada um começando por onde ele está. Eu começo dentro da minha casa, eu vou para o meu trabalho, eu vou para o meu lazer, levando lá mensagem. Eu vou para as minhas viagens, eu vou para a cidade vizinha, eu vou para o bairro vizinho, eu vou para o exterior, onde eu for, né? Eu tenho que dar um bom testemunho, eu tenho que falar, pregar, eu tenho que propagar esse Jesus maravilhoso, esse sacrifício maravilhoso que foi feito por nós. Amém, irmãos? Vai cair do solo fértil, vai frutificar, e mais uma pessoa vai sair das trevas para a luz e vai viver uma vida diferenciada, uma vida de amor, uma vida com muitas bênçãos, uma vida sob a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Amém? Nós devemos ter amor ao próximo, devemos cumprir o ídolo de Jesus. Jesus mandou, né? Eu tenho que ser obediente. Amém? A igreja pode utilizar as técnicas e os métodos salutares que estão à sua disposição para pregar o Evangelho com eficácia. Mas a palavra da cruz que é pregada é que tem a liberdade do Espírito para atingir o ser humano. Há pessoas resistentes ao Evangelho. Porém, Deus separou alguns pelo seu amor para revelar o conteúdo dessa mensagem da salvação. Isso nós vamos ver lá nos versículos de 9 e 10 do texto que vocês têm aí em mãos. É evidente o movimento da eleição divina na pregação do Evangelho. Porém, não compete ao homem saber ou especular. Por que que Deus, com toda a sua bondade, sabendo que a sua criação foi perfeita, que criar o homem e a mulher foi muito bom, não salva todos? Não nos cabe especular, irmãos. O pastor Russell Shedd, um dos cursos que nós fizemos com ele na faculdade teológica, foi perguntado para ele algumas coisas da Bíblia, alguns mistérios que Deus não nos permite saber. Ele falou: irmãos, quando nós chegarmos na glória, na presença de Deus, todo esse mistério vai ser revelado. Nós vamos saber porque que Deus, com toda a sua grandeza, com toda a sua inteligência, com todo o seu saber, onisciência, onipresença, onipotência, ajuda dessa forma. E com certeza o motivo dele não vai nos interessar, porque Deus é o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Nós também pensamos assim? Não vamos viver, não vamos deixar que as especulações façam a nossa fé enfraquecer. Muito pelo contrário. Nós temos que ter fé, sabemos que Deus sabe todas as coisas. Todos os propósitos dele são para o bem da humanidade. Amém? Paulo tão somente sinaliza que Deus escolhe e chama pessoas rejeitadas pelo mundo por vários motivos. Lá em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo de 26 a 31, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzi-las a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aí, irmãos, uma pergunta. Quando a gente fala, mas Deus escolheu os mais pobres, os mais simples, não é em visão humana. Às vezes o mais pobre, o mais simples, não é o que tem menos. É aquele que tem muito, mas que não tem nada. Aquele que tem muitos bens materiais, mas espiritualmente é o mais pobre de todos. Nós não vemos com os olhos de Deus. Deus sim sabe quem são os fracos, quem são os fortes, quem são os merecedores, quem são os mais necessitados dos seus cuidados, das suas escolhas, não é? Então não vamos pensar que Deus vê as pessoas da mesma forma que nós as vemos. Né? Deus tem um olhar diferente, Deus nos conhece no íntimo, na intimidade. Né? Eu posso esconder quem eu sou, até de mim mesmo eu posso tentar, mas de Deus é impossível. Né? Salmo 139 fala que eu posso subir no alto da montanha, descer no abismo, eu não consigo me esconder de Deus. Né? Porque Deus me prescuta, Deus me conhece. Amém? Todos concordam? Deus escolhe simplesmente para manifestar sua graça e seu amor. Jesus prega e na mesma direção ensina sobre a eleição divina. Jesus diz, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Porque aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Pequeninos são aqueles de coração puro, limpo, que não enche a mente nem o coração com sabedorias vãs. Deixa a mente e o coração livres para que o Espírito Santo de Deus sente no trono, seja o Senhor, direcione a sua vida. O resto, irmãos, é tarefas do dia a dia que precisa fazer para quando se passa por aqui, mas não tem valor. Nada do que agrupamos, do que construímos, de títulos que acumulamos, vai voltar conosco quando nós voltarmos para a glória. Tudo vai ficar, né? Mas aquele pequenino que não acumulou nada, nem bens materiais, nem bens, vamos dizer assim, filosóficos, né? Que tomou o lugar, deixou com que isso tomasse o lugar do Espírito Santo na sua vida, estes são os pequeninos aos olhos de Deus. Né? Não que toda pessoa sábia, toda pessoa culta que Deus permitiu, porque Deus deu uma missão para cada um, uma profissão para cada um, para que um servisse aos outros, porque todos nós somos importantes socialmente falando. Né? Quando os lixeiros fizeram a greve, a cidade inteira entrou em colapso. Quando os caminhoneiros pararam, a cidade quase passou fome, ficamos sem gasolina, ficamos sem comida, não é? Então, cada profissão tem seu valor. Não existe uma profissão mais valiosa do que outra. Alguns usufruem de mais status, mas coisa mundana que não fazem diferença. Porque Deus olha os que são pequeninos, coração limpo, puro, desprendido, deixando o lugar vazio para que o Espírito Santo de Deus sente e ele. Esses são os pequeninos aos olhos de Deus. O público-alvo do anúncio do Evangelho são todos, mas apenas alguns entenderão e o aceitarão. Todos ouvirão, mas nem todos entenderão e aceitarão. Sem grandes especulações teológicas, as pessoas que são alcançadas são os esquecidos pelo mundo, as pessoas sem nobre nascimento, os que não têm nenhum valor do ponto de vista humano. Amém, irmãos? Então, Deus se importa com todos, Deus conhece a todos, Deus nos vê da forma que Ele nos fez. Então, o Evangelho é propagado, vai ser ouvido,
mas nem todos aceitarão, né? Nós temos que pensar que nós somos privilegiados, porque nós podemos sentir isso, ó, um abraço de Jesus, um afago do Espírito Santo, uma conversa diretamente com o Pai, né? Porque nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós ouvimos e nós cremos. E agora nós temos a responsabilidade de cuidar para que o que nós ouvimos, que nós cremos e que nos salvou, também seja passado de forma correta, para que nossos irmãos, para que nossas futuras gerações não sejam ludibriadas. Então nós temos que aprender a melhor forma, a melhor técnica, e confiar no púlpito, que a palavra propagada de Deus, ela tem que ser de espírito para espírito, espiritual. Amém, irmãos? Essa foi a aula de hoje. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado com vocês através dessa aula, tenha aberto nossos olhos, tenha tirado os tampões dos nossos ouvidos, para que nós possamos ver e ouvir e compreender tudo o que Paulo quis nos passar nessa passagem, né, que nós acabamos de estudar. Amém? Fiquem na paz e até a noite para o nosso culto de adoração ao nosso Deus.